Comigo, o Dr. Gilberto Laorgue Nunes. E olha, nós comentamos muito durante a semana sobre essa morte aí, que chamou a atenção de todo mundo. Um rapaz super jovem, né, doutor? Sim. 30 anos, cantor gospel, na verdade, Pedro Henrique, e que teve um infarto. Quer dizer, a gente diz, né, nós leigos, porque a gente não sabe o que foi que aconteceu. Foi um mal súbito, ele caiu e morreu, inclusive, ainda no palco. Isso. Quer dizer, a gente fica pensando, meu Deus do céu, mas que causas teriam para um jovem como ele, né, ter esse tipo de problema? Regina, em primeiro lugar a gente tem que ressaltar que morte súbita em jovens normalmente significa pessoas com menos de 35 anos, não é tão infrequente como a gente imagina. Tá? Se estima que nos Estados Unidos mais ou menos 2.000 pessoas com idade inferior a 35 anos tem uma morte súbita por ano. Então, claro, não é uma coisa super frequente, mas também não é raríssimo. Raríssimo. Né? Uma segunda observação que tem que ser feita é que nem toda morte súbita significa infarto. Claro. O infarto é uma das principais causas de morte súbita em pessoas com mais idade, acima de 35 anos. E é uma causa absolutamente infrequente em pessoas menos de 35 anos. Então, existem outras causas que explicariam o que aconteceu com esse cantor, que não um infarto do miocárdio, como chegou a ser noticiado. Por exemplo, vamos lá, as várias causas que podem ser, né? Exatamente. As causas mais comuns de morte súbita em pessoas jovens, tá, que pode chegar até 30% dos casos, são as miocardiopatias. Miocardiopatias são doenças do músculo cardíaco. E dentre elas, a principal é a miocardiopatia hipertrófica, no qual o septo, que é uma das paredes do coração, fica normalmente espessado em relação ao resto da cavidade cardíaca e causa uma obstrução à ejeção de sangue pela aorta. Tá? Então, em atletas jovens, por exemplo, essa é a principal causa de morte. Além disso, existem outros tipos de miocardiopatia. Existe um tipo específico que chama displasia arritmogênica do ventrículo direito, é um nome complicado, mas é uma miocardiopatia que causa uma arritmia chamada fibrilação ventricular, certo? Existem também as miocardites que podem levar à dilatação da cavidade do coração, que é uma miocardiopatia dilatada. Então, essas são as causas mais frequentes. Tá? Entretanto, muitos desses casos de morte súbita, no qual o paciente infelizmente vem a falecer e que é feita uma necrópsia, não vê nada diferente no coração. Tá? Isto porque uma parcela também não desprezível dessas mortes súbitas são causadas exclusivamente por arritmias cardíacas. Então, são algumas doenças muito específicas que têm um fundo genético, no qual existe um mau funcionamento da bomba que joga sódio e potássio para dentro do músculo cardíaco, e isso pode predispor à ocorrência de arritmias graves e fatais. E também existem cardiopatias congênitas de nascimento, né, que podem também explicar esse fenômeno. Não, e não nesse caso especificamente, porque não se ouviu falar nada sobre isso, mas em muitos casos também se vê que a pessoa tinha no organismo algum tipo de droga, né? Algum tipo de medicamento também, enfim. Exatamente. As drogas também são uma causa de problemas cardíacos que podem levar à morte súbita, especialmente as metanfetaminas e a cocaína. Então, a cocaína ela pode causar um aumento da viscosidade do sangue, predispondo à formação de coágulos, e além disso ela causa um espasmo, uma contração dos vasos generalizada e especialmente das artérias coronárias. Então, a pessoa jovem, se consome cocaína, especialmente em doses elevadas, pode ter aí sim um infarto sem aterosclerose, ou seja, sem depósito de gordura na parede das artérias. Tá? Então, também é uma causa que precisa ser descartada. E existem também causas não cardíacas para a morte súbita. E uma das mais comuns é a ruptura de um aneurisma cerebral por uma malformação congênita, né, de vasos dentro do cérebro. Então, nada disso a gente pode descartar nesse caso. Né? A gente não sabe mais detalhes sobre o que realmente aconteceu. Simplesmente, o que choca, na realidade, é o vídeo que tem na internet, que a gente vê a pessoa caindo, né, praticamente morta, né? E, aliás, nós temos que falar, eu acho que vai ser uma coluna à parte outro dia que nós vamos falar, sobre a questão da reação das pessoas, né? Que realmente ficaram todos parados, ninguém fez nada, mas eu acho que a gente tem que falar novamente sobre isso, porque uma vez nós falamos, né? O que as pessoas devem fazer, e eu acho que a gente tem que alertar disso sempre. Com certeza, porque a morte de uma pessoa jovem é muito impactante.
né? Então, a gente tem que ver o que a gente pode fazer. Poderia ter feito, e mais, claro. a gente tem que educar a população para saber como agir em situações tão extremas como essa. Nós já falamos aqui, mas vamos falar de novo, com certeza. Bom, desde já, Feliz Natal, né? Obrigado, Regina. Eu queria também desejar um Feliz Natal a todos os nossos telespectadores, né? Um Natal com muita paz e reunião em família e que a gente possa celebrar essa data muitas vezes. E principalmente muita saúde, né? Exatamente, porque sem saúde Não dá. o resto não vale a pena. Obrigada.